Pode-se facilmente considerar a Antártica como uma terra desolada. No entanto, existem muitos segredos escondidos sob o gelo, segredos que até mesmo os cientistas modernos encontram perplexos. Desde um continente perdido até túneis ocultos, aqui estão 20 descobertas na Antártica que poderiam alterar o curso da história. Número 20. Dados recuperados de 20 satélites revelaram um continente perdido, conforme informações de janeiro de 2024. Segundo o site de rastreamento de satélites Orbitando Agora, há atualmente 8.377 satélites ativos em diversas órbitas terrestres. Cada satélite possui um propósito distinto, fornecendo dados sobre nosso planeta, desde nuvens e oceanos até terras e a atmosfera. Os satélites em órbita também são fundamentais para a comunicação telefônica em voos, e sem eles, a comunicação vocal em áreas rurais enfrentaria grandes desafios. Contudo, um desses satélites revelou algo totalmente distinto. Dados de um satélite de mapeamento gravitacional desvendaram uma descoberta incrível que deixou os pesquisadores boquiabertos. Em 2018, ao examinar um satélite que estava inativo há 5 anos, especialistas se depararam com informações que alteraram profundamente a história geológica e geográfica do continente gelado. A descoberta do continente antigo foi realizada por meio do satélite de mapeamento da gravidade, especificamente o explorador do campo gravitacional e circulação oceânica, GOSSI, da Agência Espacial Europeia, iniciado em 2009. O satélite GOSSI mapeou meticulosamente o campo gravitacional da Terra por 4 anos, até ser deliberadamente desativado. Quem poderia imaginar que ele continha imagens gravitacionais que mudariam nossa percepção sobre a Antártica? Novos dados reforçaram informações que já suspeitávamos. Índia, Austrália e Antártica originaram-se de uma mesma massa terrestre, conhecida como Gondwana, uma subdivisão do supercontinente Pangeia, há mais de 180 milhões de anos. Gondwana se dividiu nessas 3 massas terrestres. Hoje, resquícios de um continente antigo jazem sob a Antártica, um território que nunca tivemos a oportunidade de estudar até agora. Quem sabe que informações essa impressionante massa de terra poderia revelar? Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações agora mesmo. Número 19. Imagine perder sua carteira enquanto caminha pela cidade. Existe uma grande possibilidade de alguém encontrá-la, e cabe a essa pessoa decidir se entra em contato ou se fica com o dinheiro e os cartões de crédito para si. Agora, pense numa situação ainda mais improvável: perder sua carteira na Antártica. Pode parecer impossível, mas um homem enfrentou essa infelicidade há mais de 5 décadas. Trata-se de Paul Grisham. Em 2021, aos 91 anos, Paul teve a grata surpresa de ser contatado por trabalhadores que afirmaram ter encontrado sua carteira no continente branco. Mas como ela foi parar lá? Há mais de meio século, Paul estava estacionado na Antártica para a Operação Deep Freeze, trabalhando de 1967 a 1968. Essa operação envolvia fornecer suporte logístico a cientistas civis no continente. A carteira de Paul foi descoberta atrás de um armário durante a demolição de um prédio na Ilha Ross em 2014. Ela continha itens que encapsulavam sua vida e tempos na Marinha, incluindo sua identidade naval, carteira de motorista, cartão de racionamento de cerveja e recibos de ordens de pagamento enviadas à sua esposa, entre outras coisas. Encontrar Paul, no entanto, não foi tão simples. A devolução da carteira foi possível graças a um grupo de detetives amadores que embarcaram numa busca de semanas, trocando e-mails, cartas e mensagens no Facebook para localizar Paul. Essa busca foi liderada por Bruce McKee, um veterano da Força Aérea que dirige uma organização sem fins lucrativos em homenagem a membros aposentados do serviço. Bruce afirma que respeita profundamente aqueles que serviram e entendeu o valor sentimental de tal item. Ao receber a mensagem, Paul ficou extremamente feliz, alegando que nem se lembrava de ter perdido a carteira. Ele também compartilhou sobre o tempo em que trabalhou no continente gelado, descrevendo-o como de frio implacável, com os dias de inverno tipicamente alcançando menos 65 graus Celsius. Durante sua estadia, Paul viu a população da estação diminuir de cerca de 1.100 trabalhadores no verão, para apenas 100 no inverno, levando a uma vida de alimentos enlatados e longas noites de xadrez para passar o tempo. O retorno da carteira, em perfeitas condições apesar de sua idade e jornada, é de fato uma experiência incrível e transformadora, não apenas para Paul, mas para todos que foram tocados por sua história. Número 18.
Baleias, focas, albatrozes, aves marinhas e pinguins compõem, em grande parte, a fauna do Polo Sul, sendo alguns dos poucos seres vivos capazes de suportar as condições extremas oferecidas por este continente. Uma revelação recente, no entanto, trouxe à luz um dos habitantes mais antigos da região. Em 2020, cientistas ficaram perplexos ao descobrir um cemitério de pinguins de 5.000 anos na região do Mar de Ross, na Antártica, local conhecido até os dias de hoje como um centro próspero para quase 1 milhão de casais reprodutores de pinguins Adélia anualmente. A presença de restos mumificados e aparentemente frescos de filhotes de pinguim, juntamente com fósseis mais antigos, revelou que a área tem sido um terreno de reprodução para pinguins por vários milênios. A datação por radiocarbono indica que os pinguins ocuparam este local durante 3 períodos distintos, com o mais antigo datando de cerca de 5.000 anos atrás. A ocupação mais recente terminou aproximadamente 800 anos atrás, provavelmente coincidindo com o início da pequena idade do gelo, que pode ter aumentado os níveis de neve e tornado a área menos hospitaleira para os pinguins. Com o tempo, este terreno de reprodução pode, mais uma vez, estar repleto de pinguins Adélia, continuando o legado desta região desde 5.000 anos atrás. Número 17. O mistério das bolas de sangue está entre os segredos mais fascinantes da gélida Antártica. Como o nome sugere, este corpo de água apresenta um vívido tom carmesim, contrastando dramaticamente com o gelo branco ao seu redor. Essa curiosa formação aquática pode ser encontrada nos vales secos de McMurdo. Por muito tempo, cientistas se perguntaram exatamente o que ela seria. Ao longo dos anos, várias hipóteses foram levantadas e parece que recentemente seu segredo foi finalmente desvendado. Suas origens remontam a milhões de anos, quando a região da Antártica passou por significativas mudanças geológicas e climáticas. Cerca de 5 milhões de anos atrás, as áreas orientais da Antártica foram inundadas, formando lagos e poças na superfície. À medida que o clima esfriava, geleiras começaram a se formar sobre esses corpos d'água, aprisionando-os sob camadas de gelo. A água aprisionada, agora isolada da atmosfera e sem oxigênio, tornou-se progressivamente rica em ferro devido à ação das geleiras triturando o leito rochoso abaixo. Esse processo também tornou a água extremamente salgada, criando uma salmoura com uma concentração de sal 3 vezes maior que a da água do mar. Essa alta concentração salina abaixa o ponto de congelamento da salmoura, permitindo que ela permaneça líquida mesmo nas temperaturas frígidas da Antártica. A água carmesim é resultado da oxidação do ferro na salmoura quando entra em contato com o ar, um processo similar à ferrugem. Finalmente, após anos de estudos, o segredo por trás dessa cor vermelha foi revelado. No entanto, cientistas afirmam que ainda há muito a aprender sobre as cataratas de sangue. Número 16. Cientistas são criativos e lógicos, mas até os mais brilhantes entre eles, no campo da ciência, às vezes ficam perplexos. Tome como exemplo este caso, quando pesquisadores descobriram um notável fóssil de ovo de réptil com 66 milhões de anos. Bem, pelo menos agora sabemos o que é. Veja bem, esse ovo era tão enigmático que os pesquisadores não faziam ideia do que se tratava quando o encontraram pela primeira vez, e por isso apelidaram-no de A Coisa. Esse ovo mede cerca de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, e por quase uma década permaneceu sem identificação no Museu Nacional de História Natural do Chile. Foi apenas recentemente que, após um exame minucioso, os pesquisadores perceberam que era um ovo. Este gigantesco ovo, o segundo em tamanho apenas para o ovo do extinto pássaro-elefante de Madagascar, acredita-se ter sido posto por um mosasauro, um lagarto marinho pré-histórico. A descoberta de esqueletos de mosassauros e plesiosauros, tanto bebês quanto adultos, nas proximidades sugere que a área pode ter sido um local de creche. O grande tamanho do ovo e sua casca fina indicam adaptações reprodutivas únicas, relacionadas ao gigantismo dos mosassauros. Os cientistas ainda estão tentando determinar se o réptil antigo eclodia em terra ou debaixo d'água, como fazem as modernas cobras e tartarugas marinhas. É bastante impressionante o que um único ovo pode revelar. Número 15. Situado nas profundezas abaixo da superfície gelada da Antártica, jaz um mundo misterioso intocado pela luz solar por milhões de anos. Este é o Lago Vostok. Este imenso lago subglacial é aproximadamente do tamanho do Lago Ontário, na América do Norte, e ainda possui muitos segredos. Cientistas acreditam que este lugar guarda segredos sobre o passado da Terra. O lago foi descoberto pelo geógrafo russo Andrei Kapitsa,
que primeiro suspeitou da existência de um gigantesco lago líquido escondido sob a camada de gelo da Antártica Oriental. Essa suspeita, baseada na análise de dados sísmicos na década de 50, foi confirmada décadas depois, em 1996, através de levantamentos por eco de rádio e medições por satélite. Mais de 3 quilômetros de gelo separam o Lago Vostok da superfície, tornando-o um dos lagos mais remotos da Terra. Os cientistas estimam que este lago exista há cerca de 15 milhões de anos. Embora este lugar esteja desprovido de luz solar, com a vida existindo em cavernas e até nos corpos de água mais quentes da Terra, pode haver vida nas águas do Lago Vostok. Até que saibamos mais sobre ele, não nos resta escolha senão especular. Número 14. A expedição ao Colossal Squid. Essa criatura é dita como uma das maiores dos oceanos, crescendo mais de 14 metros de comprimento. Os primeiros exemplares conhecidos desta espécie foram encontrados no estômago de uma baleia cachalote por volta de 1925. Foi apenas em março de 2003 que um espécime completo de fêmea de Colossal Squid foi encontrado no Mar de Ross, com um comprimento total de 5,5 metros. Até agora, o maior espécime que descobrimos e confirmamos mede 10 metros. Esta criatura, inicialmente considerada um criptídeo ou uma criatura que existe apenas em lendas, agora é o alvo de uma expedição na Antártica. Esta expedição para encontrar o Colossal Squid é liderada pela Organização Sem Fins Lucrativos de Exploração e Conservação Oceânica, Colossal, com o objetivo de desvendar os mistérios deste gigante dos oceanos. A equipe está equipada com câmeras submarinas e sistemas de iluminação de última geração desenvolvidos pela Subsea Imaging. Eles buscam respostas para questões fundamentais sobre o Colossal Squid, seu tamanho, habitat preferencial, comportamento reprodutivo e a função de seu olho massivo. Poderia ser usado para ofensa, defesa, ou é atraído por exibições de luz? Como o squid utiliza a bioluminescência? A expedição está planejada para coincidir com o 100º aniversário da primeira descoberta do Colossal Squid, em 1925, quando restos foram encontrados no estômago de uma baleia cachalote. Desde então, apenas um punhado dessas criaturas foi observado vivo ou capturado em redes de pesca. Veja, já descobrimos vários exemplares deste animal massivo antes, mas ainda temos que estudá-lo adequadamente. Observar essas criaturas é desafiador, pois seu habitat se estende até 2.000 metros abaixo da superfície do oceano. Cientistas continuam na esperança de que o elusivo Colossal Squid finalmente se mostre. Número 13. Nas profundezas geladas e misteriosas do Mar de Weddell, na Antártica, cientistas se depararam com a maior colônia de ninhos de peixes já vista, durante uma análise de rotina do leito marinho antártico. Esta colônia se estende por aproximadamente 240 km², ou cerca de 92 milhas quadradas. Os ninhos dessas criaturas são bem elaborados, com cerca de 15 centímetros de profundidade e 75 centímetros de diâmetro, contendo uma área central de pequenas pedras, que se destaca contra o fundo marinho lamacento. Cada ninho abriga de 1.500 a 2.500 ovos, frequentemente guardados por um peixe adulto da espécie. Naturalmente, os pesquisadores ficaram bastante encantados. A equipe, após 4 horas de incredulidade inicial, passou os próximos 4 dias documentando mais de 60 milhões de ninhos ativos. O tamanho desta colônia é quase inimaginável, quase tão grande quanto a cidade de Orlando, Flórida. A presença desta massiva colônia pode ter implicações significativas para a teia alimentar local. Os pesquisadores sugerem que esses peixes são uma fonte crucial de alimento para as focas de Weddell, com 90% das atividades de mergulho das focas ocorrendo nesta região. Como essas criaturas estão entre as poucas com anticongelante em seu sangue, elas estão entre as mais resistentes nesta região do oceano. Número 12. A uma profundidade de 7.440 metros abaixo do nível do mar, estabelece-se o novo recorde para a maior profundidade terrestre alcançada, equivalente a cerca de 17 edifícios Empire State empilhados de baixo para cima. O Fosso Factoran é o ponto mais profundo do oceano do nosso planeta, localizado no frio oceano austral da Antártica. Este ponto foi descoberto em 2019 pelo explorador e empresário americano Victor Vescovo. Apesar disso, foi apenas recentemente que esta parte do oceano foi mapeada. O extenso mapa revelou montanhas submarinas, cânions e planaltos sob o Oceano Austral que nunca haviam sido vistos antes. Esse mapeamento não seria possível sem o Charta Internacional Batimétrica do Oceano Austral,
que começou a mapear o Oceano Austral em 2013, e o projeto GIBCO Seabed 2030 da Fundação Nippon. Juntas, essas organizações visam mapear todo o leito marinho global até 2030. É um grande desafio, mas as informações que poderemos coletar nos ajudarão a entender mais sobre o planeta em que vivemos. Apenas o mapeamento do Oceano Antártico em si exigiu muito esforço. Veja bem, este novo mapa do Fosso Factoran sozinho necessitou de mais de 1.200 conjuntos de dados de sonar. Hoje, a IO incentiva todos os navios que passam pelo Oceano Austral a ligarem seu sonar para ajudar a coletar dados para o projeto. Número 11. Em 1914, Sir Ernest Shackleton colocou seus olhos no que ele acreditava ser o último grande desafio antártico, uma jornada transcontinental de mar a mar, cruzando o polo. Isso seria a Expedição Imperial Transantártica. Em 1914, os sonhos de Shackleton começaram a se materializar. Ele levantou uma soma substancial de dinheiro, o suficiente para comprar e equipar 2 navios, o Endurance para a Festa do Mar de Weddell e o Aurora para a Festa do Mar de Ross. O Endurance, inicialmente chamado de Polaris, era um robusto barco de 300 toneladas, idealmente adequado para as condições adversas que enfrentariam. O plano era ambicioso. Shackleton e sua equipe pretendiam fazer uma jornada inovadora de 1.800 milhas através da Antártica. O Endurance transportaria a equipe até a Baía de Vassell, de onde Shackleton e um grupo selecionado começariam sua travessia continental, enquanto o Aurora, operando do lado oposto do continente, estabeleceria depósitos de suprimentos para a última parte da travessia de Shackleton. No entanto, a expedição enfrentou desafios desde o início, justamente quando o mundo estava se preparando para o surto da Primeira Guerra Mundial. O Endurance partiu em direção à Antártica, mas o navio ficou preso no gelo do mar de Weddell por meses. Shackleton e sua tripulação ficaram encalhados no gelo, enfrentando frio extremo, suprimentos diminuindo e a constante ameaça do gelo esmagando seu navio. Em abril de 1915, a situação chegou a um ponto crítico quando a placa de gelo em que estavam acampados se partiu, forçando-os a recorrer aos botes salva-vidas. Não foi uma tarefa fácil sobreviver ao desafio que a Antártica lhes impôs. Os homens tiveram que suportar condições de congelamento, fome e exaustão. Após uma jornada árdua, eles desembarcaram na Ilha Elefante, seu primeiro contato com terra firme em mais de um ano. Mas isso não foi tudo. Sabendo que o resgate era improvável, Shackleton tomou uma decisão ousada. Com 5 companheiros, embarcou em uma jornada de 800 metros até a Geórgia do Sul, em um dos botes salva-vidas, o James Caird. Eles alcançaram a ilha após 16 dias angustiantes no mar, mas a jornada ainda não estava completa. Eles desembarcaram no lado desabitado da Geórgia do Sul. Shackleton, junto com outros 2, então empreendeu uma perigosa travessia de 36 horas por montanhas e geleiras inexploradas para chegar a uma estação baleeira. Sua chegada à estação, desgrenhados e castigados pelo clima, foi nada menos que milagrosa. O gerente da estação, ao ver esses homens esfarrapados, ficou atônito ao saber que o líder era ninguém menos que Shackleton. Resgatar os membros restantes da tripulação na Ilha Elefante foi outro desafio formidável. A persistência de Shackleton valeu a pena quando, em 30 de agosto de 1916, após várias tentativas fracassadas, o navio chileno Yelcho, comandado por Shackleton, alcançou a Ilha Elefante e trouxe a tripulação para a segurança. E sim, apesar de suportarem algumas das condições mais extremas imagináveis, cada membro da tripulação do Endurance sobreviveu. Esta expedição extraordinária permanece uma das maiores histórias de sobrevivência nos anais da exploração. Não é de admirar que o naufrágio do Endurance permaneça uma das descobertas mais significativas da Antártica. O destroço foi descoberto em 2022 nas profundezas geladas do Mar de Weddell. A expedição Endurance 22, liderada por John Shears, embarcou em uma missão para localizar o histórico vaso. A equipe a bordo do SA Agulha II, um quebra-gelo e navio de pesquisa polar sul-africano, enfrentou as traiçoeiras condições antárticas. Financiado por um benfeitor anônimo, o projeto de 10 milhões de dólares utilizou tecnologia de ponta e implantou 2 submarinos para escanear o fundo do mar. A descoberta, feita a mais de 3.000 metros abaixo da superfície, revelou o naufrágio em condição impressionante. Imagens capturadas pelos submarinos mostraram o navio em pé e bem preservado, com as letras em negrito de seu nome ainda visíveis acima da popa. A preservação do navio é atribuída às águas antárticas frias, que o protegeram por mais de um século.
Número 10. Pesquisadores descobriram recentemente DNA antigo em sedimentos do fundo do mar nas águas geladas do Mar de Escócia, logo ao norte da Antártica. Este DNA revelou-se surpreendentemente antigo, com 1 milhão de anos, o DNA sedimentar marinho autenticado mais antigo, ou simplesmente DNA sédita, registrado até agora. Mas o que exatamente é o DNA sédita? Pense nele como uma técnica relativamente nova, como uma máquina do tempo molecular. Ela permite que cientistas espiem o passado e vejam quem vivia nos oceanos e quando. Esta técnica é crucial porque pode revelar informações sobre organismos marinhos que não deixam fósseis para trás, como o krill, uma fonte vital de alimento para a vida selvagem antártica, como pinguins, focas e baleias. Para esta descoberta, uma equipe internacional, incluindo cientistas da Universidade da Tasmânia e da Universidade de Bona, mergulhou no passado oceânico. Eles usaram sedimentos coletados em 2019 durante a expedição IODP 382. E sim, eles tiveram que ser extremamente cuidadosos quanto à contaminação para garantir que o DNA encontrado fosse genuinamente antigo. Há muito o que aprender sobre esse conjunto de DNA, com pesquisadores ainda estudando-o até hoje. Número 9. Parece que criaturas estão prosperando secretamente na Antártica. Seres tão pequenos que conseguiram viver sem que os cientistas notassem sua existência até recentemente. Não só isso, mas essas criaturas que antes se pensava serem incapazes de sobreviver nas condições da Antártica, estão se mostrando resilientes. Há cerca de uma década, cientistas acreditavam que a espessa camada de gelo nas águas antárticas impedia o crescimento do fitoplâncton durante a maior parte do ano, devido à limitada penetração da luz solar. No entanto, descobertas recentes provaram o contrário. Instrumentos subaquáticos e o satélite ICESat-2 da NASA revelaram que o gelo marinho antártico não é a fortaleza impenetrável que pensávamos ser. Está cheio de fraturas e aberturas, permitindo a entrada de luz solar suficiente para o fitoplâncton florescer. Esses organismos microscópicos, semelhantes às gramíneas do oceano, realizam a fotossíntese, absorvendo luz solar e nutrientes para criar energia. Quem sabe que outras formas de vida estão prosperando nessas águas frias? Número 8. No terreno gelado e sem árvores da Antártica, uma descoberta surpreendente foi feita. Fungos comedores de madeira se banquetando com relíquias históricas da era da exploração polar. Esses fungos foram encontrados degradando as cabanas de madeira construídas por lendários exploradores como Ernest Shackleton e Robert Scott há mais de um século. Agora veja, fungos comedor de madeira, é claro, precisam de madeira para sobreviver, e ainda assim, esses organismos prosperaram unicamente com a madeira deixada para trás por pesquisadores. Afinal, o continente gelado da Antártica está desprovido de árvores há milhões de anos. Ninguém pensaria que fungos de degradação de madeira seriam nativos da região, mas a natureza sempre nos surpreende. Número 7. Você sabia que mais meteoritos foram encontrados na Antártica do que em todos os outros continentes combinados? Sim, você ouviu certo. Mas não é por causa de uma força misteriosa atraindo meteoritos para este continente gelado. Veja, meteoritos podem cair em qualquer lugar da Terra. Essas rochas da era espacial remanescentes da formação do nosso sistema solar, na verdade caem uniformemente por todo o planeta. No entanto, devido a certas condições únicas, eles têm mais probabilidade de serem encontrados e preservados na Antártica. Portanto, há uma chance maior de se deparar com meteoritos lá. Há também o fato de que a Antártica é majoritariamente desprovida de rochas terrestres, fazendo com que esses visitantes extraterrestres se destaquem. Uma expedição emocionante em dezembro de 2022 conseguiu desenterrar um dos meteoritos mais pesados já encontrados na Antártica. Usando imagens de satélite para guiá-los, os pesquisadores localizaram um meteorito pesando 7,6 kg. Mas veja, o peso não é o fator mais importante de um meteorito. É a informação que ele revela sobre o universo. Quem sabe? Talvez um dos muitos meteoritos no Polo Sul contenha um segredo revolucionário que desafiará nosso entendimento do espaço. Número 6. Recentemente, a internet e teóricos da conspiração ficaram intrigados com uma característica bizarra no Google Maps. Nessas coordenadas, você pode ver o que parece ser um OVNI acidentado. Esta característica, medindo cerca de 20 metros de largura e 70 metros de comprimento, apareceu como uma distinta indentação na neve, sem quaisquer outros rastros ao redor, alimentando especulações sobre suas origens extraterrestres. A descoberta foi feita pelo entusiasta russo de OVNIs Valentin DCTV.
que a proclamou ser um OVNI de formato clássico. Bem, eu acabei de dizer a vocês que há uma abundância de meteoritos na Antártica. E se os alienígenas encontrassem este continente como o esconderijo perfeito para suas espaçonaves também? É importante notar que isso tudo é apenas especulação e não há prova sólida sobre isso. O que pode parecer uma espaçonave é, na verdade, uma fenda, uma rachadura comum no gelo, que se forma devido ao movimento diferencial do gelo. Fendas podem ser espetacularmente grandes, contribuindo para o fascínio misterioso de tais formações. Número 5. Além dos OVNIs, há também notícias sobre uma pirâmide escondida na Antártica. Pirâmides que se assemelham às do Egito, agora chamadas de Pirâmide Antártica. Esta estrutura curiosa, encontrada nas montanhas Ellsworth, chamou a atenção de teóricos da conspiração, que sugeriram que ela poderia ser evidência de civilizações antigas ou até mesmo de atividade extraterrestre. No entanto, também há a chance de que essa estrutura seja uma característica natural. A chamada pirâmide é, na realidade, uma montanha formada naturalmente. Afinal, as montanhas Ellsworth, onde este pico em forma de pirâmide está localizado, são a cadeia de montanhas mais alta da Antártica e se estendem por mais de 400 quilômetros. Geólogos explicaram que a forma piramidal do pico é simplesmente uma coincidência, resultado de processos geológicos naturais. Mas é claro, muitos continuam fascinados pelo fato de que essa pirâmide possa significar um assentamento antigo na área. Número 4. Sob a superfície gelada da Antártica, jaz um mundo oculto, mas não é bem o que você está pensando. A plataforma de gelo Ross, um gigantesco corpo flutuante de gelo na borda sul da Antártica, esconde este fascinante habitat subterrâneo. Pesquisadores, mergulhando nas profundezas geladas, perfuraram impressionantes 500 metros usando uma mangueira de água quente para derreter o gelo. Seus esforços foram recompensados quando uma câmera, baixada na caverna recém-criada, revelou um enxame de anfípodes, pequenas criaturas semelhantes a camarões, movimentando-se nas profundezas. Esta descoberta contradiz a percepção usual da Antártica como o lugar mais frio, seco e gelado da Terra. A presença de um ecossistema tão vibrante e profundo sob o gelo é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da vida. Os pesquisadores ficaram espantados ao encontrar formas de vida em um ambiente tão extremo e remoto, descrevendo sua reação como semelhante a pular de alegria. Esta descoberta nos permite compreender o ambiente antártico de agora. Isso definitivamente me faz perguntar que outras criaturas surpreendentes e bizarras evoluíram sem que os humanos notassem. Número 3. Descobertas em 1958, as montanhas Gamburtsev estão entre as características geológicas mais misteriosas da Terra. Acredite ou não, elas são tão grandiosas quanto os Alpes europeus, mas permaneceram invisíveis, escondidas sob até impressionantes 3.000 metros de gelo. Essas montanhas levaram cerca de 1 bilhão de anos para se formar, resultado do deslocamento continental que empurrou duas placas tectônicas uma contra a outra, criando o supercontinente Rodinia. No entanto, o tempo erodiu essa cadeia montanhosa inicial, deixando apenas uma raiz profunda e fria visível em imagens sísmicas hoje. Agora, entre 250 e 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda dominavam nosso planeta, a crosta terrestre se moveu novamente, resultando na partição do sistema de Rift da Antártica Oriental. Isso deu origem às montanhas Gamburtsev mais uma vez. Glaciares e rios então esculpiram vales profundos, elevando os picos em uma paisagem de tirar o fôlego comparável aos Alpes. E então, há cerca de 34 milhões de anos, a camada de gelo da Antártica Oriental se formou, cobrindo uma área tão grande quanto o Canadá. Essa imensa camada de gelo protegeu as montanhas desde então, e até hoje há muito o que aprender sobre essas características ocultas. Número 2. Sabia que um dos vermes mais antigos encontrados em nosso planeta foi descoberto na Antártica? Bem, não é exatamente um verme vivo, mas um casulo fossilizado de um verme que viveu há impressionantes 50 milhões de anos. No entanto, há uma surpresa dentro desse invólucro antigo, o esperma de animal mais antigo conhecido. Ao examinar amostras de rocha da Antártica, pesquisadores tropeçaram acidentalmente no fóssil enquanto procuravam restos de pequenos animais. Ao peneirar as amostras, identificaram casulos de vermes fossilizados. Uma inspeção mais detalhada usando um microscópio eletrônico revelou a existência de inúmeras células de esperma presas dentro dos casulos. O fascinante é que esses vermes, sendo todos de tecido mole, raramente são encontrados no registro fóssil.
No entanto, eles têm casos de ovos robustos que podem resistir ao teste do tempo e à fossilização. Comparando os atributos físicos do esperma fossilizado com os de vermes contemporâneos, a equipe de pesquisa determinou que eles pertencem a Annelidios, o grupo de animais que inclui minhocas e sanguessugas. Especificamente, o esperma fóssil se assemelhava muito ao esperma de vermes de lagostim modernos, pequenas criaturas semelhantes a sanguessugas que residem em cascas de lagostins e se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Notavelmente, vermes de lagostim modernos são documentados no hemisfério norte. Se a identificação for precisa, sugere que esse grupo animal tinha uma distribuição geográfica muito mais ampla 50 milhões de anos atrás do que hoje. Esta descoberta superou o recorde anterior do esperma de animal mais antigo conhecido por 10 milhões de anos, expandindo nosso conhecimento em paleontologia. E agora, sobre o tópico de hoje, este pequeno sítio arqueológico na Antártica poderia reescrever a história humana. Veja bem, não há nativos neste continente. Bem, há o fato de um país ter tentado enviar uma mulher grávida para a Antártica em 1977, esperando que o primeiro recém-nascido no continente lhes desse direitos sobre o território. Mas isso é uma história para outro dia. Fora pesquisadores e os ocasionais turistas, não há nativos neste continente. Como tal, acredita-se que nenhuma civilização antiga prosperou neste continente. Mas com descobertas recentes, túneis, pirâmides, cadeias de montanhas inteiras escondidas silenciosamente sob o gelo, teóricos afirmam que há um sítio arqueológico na Antártica ainda a ser explorado pelo homem, que esconde um assentamento antigo construído por uma civilização desconhecida há milhares de anos. No entanto, ainda temos que encontrar provas sólidas desse assentamento. Ou talvez ele tenha sido deliberadamente ocultado. Número 1. Esta última descoberta prova que há muito escondido sob o gelo da Antártica. Quem diria que neste continente gelado existem túneis tão profundos que quase alcançam a altura da Torre Eiffel? Esses túneis, descobertos sob a plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártica Ocidental, medem impressionantes 250 metros de altura. Pesquisadores de universidades do Reino Unido e do British Antarctic Survey sobrevoaram a prateleira de gelo do continente e encontraram essas impressionantes cavernas. Eles descobriram que esses enormes canais foram formados por água derretida, fluindo sob o gelo, sobre a terra e indo para o oceano. Isso desafia a crença de que a água derretida se espalha sob as camadas de gelo em camadas finas e contínuas. Em vez disso, a água parece se mover em canais focados, semelhantes a rios sob o gelo. Mas que outros segredos eles guardam? Bem, ainda temos que saber. Qual dessas descobertas te intrigou mais? Deixe-me saber nos comentários. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo. Vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!